Olá! Ainda nessa seara das certificações internacionais, é importante destacar que, mesmo nos Estados Unidos, elas não são obrigatórias. Obrigatório é a licença profissional, que nos Estados Unidos, como no Brasil, tem os seus requisitos previstos na lei. Lei essa vinda do poder público e não de empresas certificadoras, nem da Board BCBA, a mais badaladas de todas, nem de lá. Eles mesmos já se manifestaram nesse sentido. Nem da ABAE, Associação Internacional de Análise do Comportamento, que inclusive apoia choques elétricos em autistas até hoje, né? Recebendo verbas de uma empresa que faz tratamento, experimentos com pacientes com autismo, com choques elétricos. Mas enfim, esse é outro assunto, né? Então, assim, é outro assunto que as pessoas no Brasil preferem se calar. Mas, assim, eu não. Essas certificações internacionais, lá nos Estados Unidos, a Board BCBA, as demais não, tá? A Board BCBA, ela é muito exigida pelos planos de saúde. E em algumas leis que regulamentam a profissão, tem a exigência da pessoa ser BCBA para conseguir a sua licença, em alguns estados. Mas, via de regra, nos Estados Unidos a pessoa tem que ter mestrado. E uma vez tendo mestrado e tirando a sua licença, ela vai trabalhar com a análise do comportamento, com a terapia ABA, com ABA, independente de certificação internacional, inclusive da BOD, BCBA, com algumas exceções. No Canadá, por exemplo, essa questão do BCBA nem pegou a direito. Tem muitos empregos para analistas do comportamento independente do BCBA. Claro que uma certificação internacional ajuda na formação do profissional, ajuda na prática quando for voltada para isso. Se for de boa qualidade, garante uma boa formação do profissional, mas não garante o seu caráter, a sua índole, a sua postura ética, né? Aqui no Brasil temos vários exemplos de pessoas certificadas internacionalmente sem ética e sem caráter, mas isso é assunto para outro vídeo também. Eu não quero ficar falando dessas pessoas, perder tempo com elas. Mas, enfim, a questão, nos Estados Unidos também tem pessoas assim. Então, assim, no Canadá também. E no mundo todo tem, infelizmente. Então, assim, é importante que vocês saibam diferenciar licença de certificação. Nos Estados Unidos, trabalha-se muito com terapia ABA na educação. E a maioria das pessoas que usa a terapia ABA e as suas vertentes, né, criando métodos próprios, criando vertentes, criando protocolos de avaliação, utilizando, assim, a terapia ABA, enfim, a ideia, né, da ciência do comportamento, da análise do comportamento, antes da análise do comportamento aplicado. A base dessa ciência, utilizando de várias maneiras, chamando dos seus métodos próprios, mesmo sem serem BCBA e sem terem qualquer tipo de certificação internacional. Na educação é muito comum as pessoas, professores e psicólogos e analistas do comportamento, fonos, TOs, que trabalham na educação, não serem BCBAs, porque essa exigência do BCBA lá é muito comum para quando volta para plano de saúde, como eu disse, né? E nas escolas, muitas vezes, é custeado pela própria família quando é private school, é custeado pelo governo, e o governo não necessariamente exige essa questão do BCBA. Agora, de novo, pela terceira vez, quando falamos de plano de saúde, principalmente em alguns estados, aí o BCBA passa a ser bem badalado, bem exigido em alguns lugares, em alguns empregos. Mas, de novo, não é uma regra, tá? Certificação não é licença, são coisas diferentes. A pessoa vocês precisam entender isso. E no Brasil é a mesma coisa, né? Licença é uma coisa, certificação nacional ou internacional é outra, pós-graduações são outras, enfim. Cada formação te dá direito a uma coisa, cada formação é específica para uma determinada coisa, só que às vezes as pessoas com uma má índole distorcem isso e ficam dizendo que a formação X, que na verdade serve para X, também serve para Y, que para você trabalhar precisa da formação J, que a formação H é que vai te dar autonomia, que é que vai te ensinar, enfim, uma verdadeira concorrência desleal, uma verdadeira falcatrua, estelionato, somente por questões de dinheiro, né, sobre o discurso da ética. Então, assim, se informem, né, mandem direct aí se quiserem, critiquem, questionem e abram os olhos, porque você tem que ter formações de qualidade, tem que investir na sua formação, mas fique atento às pessoas que vão cruzar os seus caminhos e que não são pessoas de índole, que não estão dizendo a verdade, estão te induzindo para você gastar dinheiro e principalmente seu tempo sem que haja necessidade para isso. Tá bom? Um abraço.